Então, a representatividade política se esvai quando nós, políticos, deixamos tudo como está para ver como é que fica. A reforma é uma palhaçada, a reforma política, porque ela não mexe em nada do sistema eleitoral que possa garantir a vocês a participação. A reforma é uma palhaçada porque ela garante que criem 100 partidos e 100 partidos serão comandados por 100 caciques que negociarão o tempo de televisão. Então, vamos mexer no tempo de televisão, vamos proibir coligação. Aí eles não querem. Eles não querem, porque daí não interessa a família X ou Y ter 3 ou 4 partidos, porque não trará nenhum benefício. Então vocês não se sentem representados, nós não nos sentimos representados, e o interesse de vocês na política é muito pequeno. Quem aqui sabe que foi votado na Assembleia Legislativa do Paraná no último ano? Quem aqui sabe o que foi votado na Câmara de Vereadores de Curitiba no último ano? Vocês sabem que a terceirização da saúde está sendo discutida em Curitiba? Vocês sabem que o aumento de luz e água que vocês tiveram nos últimos anos, com 200% acima da inflação, passou por nós? Vocês pararam para pensar que um candidato do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, eleito com os votos dos paranaenses, era líder do governo do PSDB, e que foram 2 partidos antagônicos numa eleição? Já pararam para pensar que o nosso amigo Gedel Vieira Lima, que está na moda falar dele agora, quero fazer um relato para vocês da vida do Gedel. Com 25 anos o Gedel foi condenado por corrupção no banco. 25 anos de idade. Depois disso ele se elegeu deputado federal, se elegeu governador, se elegeu senador, foi ministro e continuou na vida pública. A culpa é do Gedel? O Gedel foi anão do orçamento. Vocês são mais novos do que eu, bem mais novos. Os anões do orçamento derrubaram o presidente e ele seguiu na política. E ele seguiu na política porque ele teve voto. E por que ele teve voto? Porque ele fez uma campanha milionária. E quem pagou a campanha milionária do Gedel? Quem pagou a superprodução de televisão? Vocês, eu, todo o povo brasileiro. Porque aqueles 51 milhões de reais que estavam naquele apartamento seriam investidos na próxima campanha. Aqui no Paraná, nós temos N políticos que foram condenados. Nós temos políticos que tiveram seus comitês filmados, distribuindo propina durante uma eleição e seguem na carreira política hoje. Um comitê bonito, que acho que era o Comitê da Solidariedade, tinha um nome bonito, eu não me lembro agora, distribuindo dinheiro e comprando apoio. Só que nós esquecemos. Eu falo disso e a maioria de vocês não sabe de quem eu estou falando. Então, como a gente melhora a política? Estando na política, o que vocês falaram, participando das reuniões dentro do partido. É muito chato. Vocês não têm noção que é uma reunião partidária. Porque se isso aqui fosse uma reunião partidária, todos vocês estavam dando opinião, tinham brigado com o desembargador, tinham brigado comigo, tinham brigado com ele, tinham brigado com o professor. Porque essa tal representatividade democrática dentro dos partidos, em teoria, é a mais aberta possível. Mas as eleições partidárias não são. A lista fechada que o professor falou, hoje vocês correm o risco de votar em um bandido. Com a lista fechada, vocês correm o risco de votar na quadrilha inteira. Por que a quadrilha inteira? Porque vocês estão fora da política. Porque a sociedade está fora da política. A sociedade criminaliza a política, somos todos nós bandidos. E vocês se afastam. Quem aqui concorda que a maioria dos políticos do Brasil é corrupta? Pode levantar a mão, eu concordo. Por que a maioria é corrupta? Porque mesmo depois que os escândalos estouram, nós votamos neles. Mesmo depois que a gente tem a chance de entrar no partido e mudar ele de dentro para fora, a gente fala que política é dos outros, a gente põe a culpa nos outros, é mais fácil. É mais fácil dizer que a culpa é do político e esquecer
que nós elegemos deputados, senadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Então é fácil a gente reclamar no Facebook, xingar todo mundo e não fazer absolutamente nada. Por isso que vocês não se sentem representados. Fora a internet, algum de vocês fez política nos últimos anos? Quem lembra quem votou para vereador em Curitiba? Minoria. Quem lembra quem votou para deputado? Quem lembra qual foi o discurso do deputado e quem sabe o que ele faz hoje na Assembleia Legislativa? A culpa não é do político, a culpa é nossa. A falta de interesse, a falta de acompanhamento e a falta de participação garante ao pior do que há no mundo a permanência na política. Por isso que a Débora sabe, eu deixo meus 2 meninos em casa com a minha mulher para vir conversar com vocês, para vir escutar os professores. Porque se a gente não participa, alguém participa por nós. E eu quero fazer uma pergunta, desembargador. E é para a gente conseguir entender, para vocês entenderem o outro lado. Existe um player em todas as campanhas que é muito forte. Chama-se mídia. Chama-se a grande imprensa. E longe de mim falar em censura. Mas há estudos que mostram que aqueles candidatos que têm a graça, que têm a boa vontade da imprensa, tendem a subir mais nas pesquisas e a imprensa escolhe o lado A e o lado B de maneira velada. E nós temos estudos disso aqui em Curitiba e no Paraná, que quando um grupo de jornal ou vários jornais e televisão e rádio, porque são todos de 3 famílias no Paraná, pegam um candidato e começam a falar bem daquele candidato na imprensa. Ele vai subindo. E os demais vão sendo destruídos. Devagarzinho. É uma foto mais bonita, é uma manchete melhor, é sempre uma palavra positiva. Sem chegar na censura, desembargador. Como a gente controla esse player? Que causa a famosa onda, a tendência, o tal do voto útil. Eu vou votar no fulano porque ele vai ganhar. E esse voto útil é aterrorizante. Então, desembargador, eu termino a minha intervenção e para os demais professores, se tiverem interesse, como segurar esse player, a mídia, essa criação de tendência via televisão, rádio e jornal, que afeta essa população menos preparada e consegue tirar a esperança de um candidato menor, porque ele sabe que ele não vai conseguir lutar contra isso. Como a gente faz, sem chegar na censura, esse controle da mídia numa eleição de 30 dias? Eu deixo a pergunta para vocês. Muito obrigado. É difícil fazer um controle, sabe, sobre a mídia. Eu não me atreveria nunca a cercear a mídia, como disse Vossa Excelência também. Quero ser justo agora. Jamais cercear. Agora, essas prévias, deputado, o Lula já está eleito para os próximos 20 anos. Daí o jornaleco de São Paulo, que coloca o Lula em primeiro lugar, estourado em todas as prévias que são realizadas. Aonde? Deve ser no banheiro de alguma coisa. Não é possível. Não é possível tantos ouvidos de mercadores, tantos ouvidos roucos, que não queiram ouvir e saber a verdade. A verdade dói quando as pessoas têm que ouvir, mas tem que ouvir. A saída seria a liberdade de uma imprensa responsável. Tudo tem que ter responsabilidade. Eu mesmo, como promotor de justiça, atuei em crimes de imprensa
e fui o único promotor de justiça aqui do Paraná, que em 1980 denunciou 41 jornalistas do Estado. Imagine o que é que eu recebi pela imprensa de presente. Mas era meu dever de ofício, e que eu não me curvei e não voltei as costas. Então, só quero dar o seguinte, só para terminar definitivamente a minha participação. Eu conclamo os universitários, os acadêmicos, aquilo que eu disse no início das minhas colocações. Nós temos que ter militância política para evitar que políticos profissionais possam querer nos representar. É isto, e é esta a essência da democracia. Muito obrigado. Apenas para encerrar também as duas frases para tentar responder o deputado. Me parece que sem meios de expressão nós não temos a formalização do direito da democracia de liberdade de expressão. Então a gente precisa ter algum meio de expressão. Então o jornalismo tradicional, esse jornalismo que a gente conhece, que a gente fala de jornal, de nome de jornal, de nome de colunista, não é um jornalismo, é um modelo de jornalismo que vigorou no século XX e que já acabou. Nós estamos falando de um defunto que está esfriando. Já morreu. Esse jornalismo já morreu. Não foram só os veículos que morreram. Esse modelo já morreu. O problema no Brasil é que nós temos que entender que os meios de comunicação, esses tradicionais, eles não são apenas espaço para a difusão de expressões distintas. Eles também são atores. Eles também têm posição. Eles também têm um ideal de mundo a defender, né? Até aí tudo bem, desde que você tenha, se você tiver numa sociedade 3 ideais de mundo, para não usar o termo ideologia, 3 mundos ideais, que você tenha um jornal para representar cada um dos mundos ideais. O problema no Brasil é que nós sempre tivemos um oligopólio desses meios de comunicação tradicionais. E isso causa o desequilíbrio na exposição de visões de mundo. Então, há determinadas visões de mundo que conseguem entrar nos meios de comunicação e aqueles que representam essa visão de mundo conseguem também mais espaço ali. Agora, por outro lado, também é preciso considerar que eles nunca foram tão capazes de mobilizar a opinião pública. Eles sempre foram capazes de, a partir da sua opinião publicada, porque a opinião dos jornais não é opinião pública, aquilo é opinião publicada, seguir a onda da opinião pública. Desde os anos 40, pelo menos, as pesquisas já mostram que há uma capacidade individual de interpretação de um mesmo conteúdo muito diversa. Né? Então vem o mesmo conteúdo, você lê um texto, eu leio um texto, nós vamos interpretar de maneira diferente o mesmo texto, em função da nossa formação cultural. Bem, então o efeito não é tão direto. O que acontece é que para vender essa instituição, esse conglomerado, sou o importante, sou o jornal, sou o principal, olha como eu apoiei o fulano, ele segue. Tanto assim que não são só os políticos que mudam de lado. Os jornais e os jornalistas também mudavam de lado quando eles existiam. Agora não existem mais. O fato é que é preciso relativizar um pouco em função do modelo de negócio que nós tivemos. E nós conseguimos sair desse modelo, esse modelo que você criticou, deputado, falando da homogeneidade de visões. Né? Mas só que nós saímos, a meu ver, por uma porta muito perigosa, que é a porta do descontrole das redes sociais. Porque hoje as redes sociais também controlam os veículos de comunicação, elas transformam os conteúdos, elas reconfiguram e elas são capazes de potencializar a difusão do conteúdo ou então de matar aquele conteúdo se ela não propagar. E agora a gente tem que começar a se preocupar com as manifestações nas redes sociais, sem pensar em censura, como vocês dois disseram. Mas alguma coisa nós precisamos pensar como sociedade para controlar isso que está acontecendo, de falsas notícias, falsas informações, agências contratadas para produzir conteúdo falso, para prejudicar determinada imagem
ou para favorecer a imagem de um político. Isso, agência sendo contratada, tem agência especializada em fazer isso. Isso não é liberdade de expressão. Isso não contribui para a qualidade do debate público. Então, se os jornais tradicionais, se o oligopólio nos causou um problema, hoje a difusão super democrática dos conteúdos, né, qualquer um com um dispositivo pode fazer isso, também está nos causando outro problema. E precisamos pensar nele, tanto quanto pensávamos no modelo anterior. Eu também acho que é difícil a gente falar em imprensa livre quando a gente tem uma imprensa oligopólica. É uma liberdade para uma forma de expressão, para um modo de ver. Eu concordo com o Emerson que talvez tenha um limite de compreensão e de influência, mas quando é rádio e televisão, primeiro que não podia ter lado, porque é concessão de serviço público. Eu ainda me apego à Constituição, eu tenho esse problema, esse vício de formação. Se é concessão de serviço público, não podia ter lado. E o rádio e a televisão conseguem uma coisa que o jornal e a revista não conseguem. Eles repetem a cada 20 minutos a mesma notícia. Isso faz com que influencie a opinião pública e o humor nacional de uma maneira inegável. Por exemplo, você tem ouvido falar do Helicoca? Ah, não pode mais falar Helicoca. Esse escândalo não volta para a TV, não volta para o rádio. Há uma escolha dos escândalos. E com isso eles conseguem influenciar, inclusive, a competição eleitoral, para saber quem que vai aparecer ali no escândalo e quem que vai ficar fora do escândalo. Ou vocês sabem, lembram do nome do senador que era dono do helicóptero? Lembram? Vocês ouvem todo dia na CBN, 6 vezes a cada 20 minutos, o nome do senador? Vocês lembram da escuta que envolveu o presidente? Ou o senador candidato a presidente? Passa a cada 20 minutos? Hoje eu tive o azar, é que eu não sou tão corajosa quanto o desembargador e eu não assisto o Jornal Nacional porque eu sei que vai me dar um infarto. Então eu escolhi outros meios. Mas hoje, por acaso, eu estava num lugar que eu não tinha como sair e assistir o jornal, o Paraná TV, primeira edição. A tal movimentação a que o desembargador se referiu ocupou mais ou menos 2/3 do jornal. 2/3 do jornal, com 6 repórteres cobrindo para um depoimento. Com certeza o Ministério Público está muito atento e vai descobrir quanto foi gasto nisso, quanto de deslocamento, de força policial foi feito no primeiro depoimento, no Lula Day 2, né? Porque agora a gente tem Lula's Days, e quais são feriados em Curitiba. Obviamente estamos todos atentos em relação a isso, mas eu não tinha como ignorar que era um Lula Day. Não porque eu passei por um bloqueio, não porque eu vi manifestante chegando, mas porque o jornal falou 6 vezes, em 22 minutos do seu tempo, sobre isso. É impossível que a gente não perceba que não são meios de comunicação, são empresas de comunicação com interesses muito claros. E talvez sejam meios de manipulação de opinião em forma de concessão de serviço público. Aí, fazendo valer a Constituição, nós tínhamos que democratizar os meios. Talvez a grande revolução brasileira seja essa. Democratizar os meios de comunicação para fazer com que outras vozes sejam ouvidas e que outros escândalos e outras notícias também venham a público. Porque eu concordo com o desembargador. Não há melhor detergente do que a visibilidade, do que uma imprensa livre. Agora, a imprensa que está aí está longe de ser livre. E termino a minha fala como fez o desembargador, convocando vocês a participar da política. E não achando que a política é um lugar ruim ou que a ideologia é uma coisa ruim. O que você tem que ser é fiel aos seus princípios. E não substituir a política pela moral. A última vez que se fez esse discurso foi o Estado moral fascista italiano. Se vocês pegarem os teóricos do Estado italiano fascista, eles falavam que estava na hora de recuperar a moral. Eu tenho um certo receio desse discurso. Talvez seja a hora de a gente recuperar, na verdade, a política. O lugar da política e o lugar dos políticos. E para isso, só participando. Porque não vai ficar vazio esse espaço. Não são as pessoas que se dizem de bem que devem ocupar esse espaço. São todas as pessoas. E num debate deliberativo, respeitoso e democrático, aí sim a gente vai conseguir melhorar a qualidade democrática.